A primeira informação de hoje, a gente vai falar sobre um desafio de um deficiente. Ele que pretende percorrer bastante quilômetros. A reportagem você vai acompanhar agora aqui na tela. A história de Carlos e Ana Paula são feitas de grandes motivações. Eles vieram do estado da Bahia e carregam grandes experiências. Os missionários e palhaços, Paçoca e Amendoim, sempre trabalharam com o objetivo de salvar vidas. Iniciamos fazendo esse trabalho social pelo Brasil, levando entretenimento de qualidade, levando a palavra de Deus e, sobretudo, um conforto para as pessoas que ali estão desassistidas, estão sem esperança nenhuma. A gente leva um conforto para ela, uma palavra de carinho, de conforto, de Deus, de amor, que é o principal, né? As pessoas se animarem, se reagirem. E foi neste caminho em que um acidente de trânsito fez com que o casal tivesse ainda mais motivos para seguir firme na jornada. Bem, o acidente, nós estávamos indo ao Rio Grande do Sul para trabalhar com algumas crianças em situação de risco lá. E lá em São Paulo, um caminhão pegou a gente parado no trânsito. Houve uma reviravolta na nossa vida a partir desse dia, né? Nunca mais nós fomos os mesmos. Agora, sendo amputado, sendo desarticulado, aí sim, eu sei o que falar para uma pessoa dessa, sei o que conversar com ela. Então foi, para mim, soa estranho, mas para mim foi maravilhoso ter perdido a perna, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que precisava saber da minha experiência como deficiente físico, porque nós não somos deficientes, aliás, todos os deficientes não precisam de pena, eles precisam de respeito, nós precisamos somente disso. Os dias após o acidente não foram fáceis, mas foram o suficiente para o casal valorizar ainda mais a vida. Então, por eu ter passado pelo processo de não andar e não sentar, parecia que o que acontecesse com ele, eu teria força suficiente para dizer para ele que assim como Deus me levantou, fez eu sentar, e 2 anos depois Deus colocou o meu osso no lugar. Então eu sempre acreditei que a mesma fé, o mesmo Deus que agiu em mim iria agir nele. E que o que eu teria que fazer com ele era fazer com que ele vivesse as minhas experiências. Então fácil não foi no dia, no ato, que o médico disse, a partir de hoje você vai ficar pensando, porque daqui a 2 meses você vai amputar. Mas na minha cabeça, e toda a lembrança que eu tinha naquele asfalto, porque a gente caiu muito longe um do outro, e havia um osso do lado de fora, do qual eu não vi, mas havia uma poça de sangue. E ali, quando eu vi aquela poça de sangue, eu tive uma experiência com Deus. Por isso que a gente diz que não é a religião que te traz experiência, é você e Deus, é algo individual, é algo particular. E ali eu entendi que meu marido não ia morrer. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você entende e espera. E depois disso tudo, dessa trajetória, ali eu entendi que o que acontecesse para mim era lucro. Porque ali, quando eu vi aquele sangue, eu poderia ficar viúva. Então, independente do tempo que Deus me desse ainda com meu marido, era lucro. E até o dia de hoje, eu digo a ele, no dia que se ele partir primeiro do que eu não posso reclamar nem um pouquinho, porque Deus me deu todos esses anos ainda para viver ao lado dele. No dia 6 de dezembro, Amendoim pretende bater um novo desafio, andar 19 quilômetros para incentivar ainda mais as pessoas a valorizar a vida. E com o incentivo da minha esposa, comecei a fazer dieta, né? E quando eu fiz essa dieta, eu vi que eu tinha que caminhar. Comecei caminhando 100 metros, depois eu fui passando para 2 quilômetros, 3 quilômetros. Hoje eu caminho 8 quilômetros por dia, né? Me preparando para fazer algo que a nível mundial ninguém fez ainda. Eu vou ser o primeiro deficiente a andar 19 quilômetros, dia 6 de dezembro. 4h30 da manhã estarei saindo do posto Itaporanga, aqui próximo ali, Pimenta, e vou estar andando até o portal de Espigão do Oeste. São 19 quilômetros. Estou firme, estou focado no que eu quero fazer, né? Estou me preparando muito para isso, não é de um dia para o outro. E para que isso seja de incentivo também para outros. Eu não quero ser o único, não. O exemplo de superação vivido por este casal traz para todos que vivem em depressão ou isolados neste momento de pandemia uma esperança de dias melhores. Lembrando que agora aumenta ainda mais o desejo de criar novos desafios. Gente, não desista.
a vida tem surpresas, realmente tem surpresas. Às vezes não são tão agradáveis como a gente imaginaria, mas a gente tem que pensar da seguinte maneira: se nós estamos passando por esse momento difícil, se você está sem uma perna, ou sem um braço, se você é paraplégico, tetraplégico, querido, não desista, porque tudo na nossa vida tem um propósito. E o maior propósito da nossa vida é Deus. Ele está cuidando de você. Eu gostaria muito que você levantasse dessa cama e falasse: olha, eu vou andar mais do que esse perneta, eu vou andar 20 quilômetros, eu vou andar 25, só para você ter que andar 26. E eu quero que apareça muita gente, não desanime, porque Deus te ama, Ele ama muito você, Ele quer o melhor para você. Ele não quer você, o plano dele não foi você numa cama, foi você vivendo. Então viva, aproveite. Que história, hein? Que história de motivação. E na vida, os percalços, as surpresas, faz a gente refletir, faz a gente pensar sobre muitas coisas. Que Deus possa abençoar esse casal aí maravilhoso. E eu creio que muitas pessoas que estão neste exato momento acompanhando o comando policial devem ter parado para pensar um pouco, né? O que está fazendo, o que precisa melhorar. Eu me incluo também, porque nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. A gente sempre tem alguma falha, nós reclamamos demais e temos vida, temos saúde, temos braços, pernas para trabalhar. Quando a gente para ver uma história como essa, nós temos que agradecer a Deus. Mais agradecer do que reclamar. Mais agradecer do que reclamar, gente. Isso é uma história que motiva a gente estar nos dedicando no dia a dia, ajudar o próximo, né, ter o amor pelo próximo, o que Deus nos ensinou. Que Ele possa fazer, cumprir esse desafio, que dê tudo certo aí, tá? Obrigado por atender a nossa equipe de reportagem. Olha a felicidade. Tristeza não tem. Você acha que tem tristeza para uma pessoa dessa? Não tem tristeza não. A pessoa, ela está feliz da vida. Ela dribla todos os obstáculos. Tem uma frase que eu carrego comigo: enquanto houver força e fé para lutar, não haverá obstáculos insuperáveis. Não é porque ele está somente com uma perna agora que ele vai desistir, que ele vai ficar triste. Muito pelo contrário, você viu aí, ele está bem feliz.